Eu quero convidar a igreja para juntos lermos uma porção da palavra de Deus, dois textos. O primeiro está em Juízes. Juízes capítulo de número 7. Versículo de número 10 ao verso de número 15. Quero me distanciar um pouco da leitura que foi feita pelo nosso evangelista e convidar os irmãos para Juízes capítulo 7, versículo de número 10 ao verso de número 15. Depois leremos Atos capítulo 2, versículo 17 e 18. Já deixe marcado aí, Juízes 7, 10 e Atos 2 e 17. Diz assim a palavra de Deus: E se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço pura até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado a sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em vossas mãos. Quem diz amém por isso? Diga assim comigo: e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial. Atos capítulo de número 2. Abra sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 2. Versículo de número 3 e 4, depois leremos versículo 17 e 18. E foram vistas por eles línguas repartidas como o quê? De fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Quem diz amém por isso? Eu quero falar nesta noite sobre a geração da última hora, uma geração marcada pelo fogo de Deus. Você pode repetir comigo? A geração da última hora. Uma geração marcada pelo fogo de Deus. Queridos irmãos, o texto que lemos no livro dos Juízes retrata-nos da experiência que Gideão teve com Deus, que inicia-se no capítulo de número 6. Todos nós sabemos de que Deus levantou Gideão em um tempo de grande crise
que a nação de Israel estava vivenciando. O povo havia pecado contra Deus, desobedecido às suas orientações, e haviam se prostrado diante dos deuses cananeus. Com isso, Deus enviou o castigo sobre o seu povo, para que eles pudessem então se arrepender de seus pecados e viessem converter-se ao Senhor. Deus permitiu que os midianitas oprimissem Israel por um período de 7 anos. Diga assim comigo: 7 anos de opressão. E isso acontece por causa da desobediência do povo. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, Juízes capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: porém os filhos de Israel fizeram o quê? O que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por quanto tempo? Por 7 anos. Queridos, os midianitas destruíram com a economia de Israel. Israel então foi levado à pobreza extrema, até que eles clamaram ao Senhor. Capítulo 6, versículo de número 3, diz assim a palavra de Deus: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem orvalhos, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Versículo 6: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Ao Senhor. Olhe para cá, por favor. A era dos juízes é marcada por uma constante oscilação da nação de Israel. O povo peca, Deus castiga o povo. Após o castigo, o povo se arrepende dos pecados, clama a Deus, Deus levanta um libertador, esse libertador liberta o povo fica crente, mas após a morte do homem que Deus levantou, o povo volta ao pecado novamente. E se você estudar o livro dos Juízes, você vai ver esse ciclo vicioso, isso acontecendo por diversas vezes dentro da história de Israel. Do capítulo 1 até o capítulo de número 5, a gente já viu isso acontecer. E no capítulo 6, aqui está acontecendo mais uma vez. Israel agora está debaixo da opressão dos midianitas, mas eles clamam a Deus, para que Deus enviasse sobre eles um libertador, para os livrar da opressão dos midianitas. Então, Deus decide levantar um libertador, e este homem é chamado de Gideão. Veja o que diz o capítulo de número 6 e o versículo de número 11, que passarei a ler. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Observe, irmãos, que Deus decide levantar Gideão. Gideão, ele era filho de Joás, pertencente à tribo de Manassés. A Bíblia nos mostra que a família de Gideão era a mais pobre no meio da sua tribo. A tribo de Gideão não era a mais pobre, não. Uma das maiores tribos de Israel era a tribo de Manassés. Mas dentro da tribo de Manassés, a Bíblia nos mostra que a família de Gideão era a mais pobre. E dentro daquela família pobre, Gideão era o que menos se destacava, era o que menos tinha um perfil de liderança, era alguém improvável
alguém que ninguém imaginaria que Deus escolhia, ou que Deus escolheria. Mas geralmente as escolhas de Deus são assim. Deus vai na contramão da lógica. Deus escolhe quem ninguém escolheria. Porque o padrão da escolha de Deus é diferente do padrão da escolha do homem. Geralmente o homem escolhe aquilo que agrada aos seus olhos. Geralmente Deus escolhe aquilo que confunde a visão e a perspectiva do homem. Porque ele disse, através de Paulo escrevendo aos Coríntios, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Porque para que ninguém se glorie, ninguém que está aqui foi escolhido por causa da sua habilidade, da sua força, do seu intelecto. Todos nós aqui somos improváveis e Deus nos escolheu para que a glória seja dele, não seja do vaso, porque o vaso é de barro, o vaso não tem, o vaso não pode, o vaso não faz. Mas o que dá valor ao vaso é o oleiro, porque o oleiro agrega valores ao barro. E a gente estava lá no lamaçal, mas ele foi lá, eita glória, pegou um punhado de barro, fez um vaso e disse assim: eu vou agregar valor ao vaso, eu vou colocar tesouros. Levanta a tua mão, os vasos de barro, deixa eu ver, que tem tesouros dentro de si, porque é Deus que agrega valores àquele que Ele chama. Porque somente o oleiro sabe agregar valor ao barro e aos seus vasos. Então Deus decide levantar Gideão. Quem escolheria Gideão? Deus olhou do céu e viu a terra. Quando ele olha para a terra, ele vê a terra de Israel. Quando ele vê a terra de Israel, ele vê as tribos de Israel. E dentro das tribos ele vê a tribo de Manassés. E dentro da tribo de Manassés, aleluia, Deus vê a casa de Gideão. E dentro da casa de Gideão, Deus encontrou Gideão, o improvável. Os olhos de Deus alcançam aquele que ninguém alcança. Eu vou dizer de novo, para ver se tu dá uma glória mais forte. Deus te viu, Deus te alcançou, Deus te achou. Mas Gideão, irmãos, ele não quer ser achado. Gideão não quer ser achado, porque o texto diz que ele está escondido. E quem está escondido não quer ser achado. Quem está escondido não quer ser procurado. Mas os olhos de Deus são como 7 chamas de fogo que contempla todas as coisas. E Deus olhou da terra e disse: eu preciso levantar alguém. O concílio do céu. Tem um concílio no céu, você sabia disso? Quem é que a gente vai levantar? Vamos levantar aquele rapaz ali. Está malhando trigo no lagar. Aí o anjo do Senhor desce. O anjo aqui é com A maiúsculo, é uma teofania, é uma aparição de Deus no Antigo Testamento. Aí Deus desce do céu para um lagar. Deus ainda visita ambiente de trabalho de crente. E Gideão está malhando o trigo. O que é malhar o trigo? Malhar o trigo é o processo de debulha. O que é isso, irmão Agnes? É quando o agricultor ele pegava um molho de trigo e fazia o processo de debulha, a separação da palha e do grão. Agora, o processo de malhar o trigo geralmente era feito em uma eira. O que é uma eira? A eira é um campo aberto, geralmente em um outeiro. O que é um outeiro? Um monte não muito alto. Um campo aberto em um monte não muito alto se fazia o processo de debulha. O agricultor tinha as ferramentas corretas para se usar no processo de separação do trigo.
trigo e da sua palha. E o que é que acontece? Ele pegava uma espécie de garfo, parecido com a pá longa, né? E ele lançava para cima, o vento soprava, a palha voava e o trigo caía. Mas a Bíblia diz que ele está dentro de um lagar malhando trigo. Irmãos, malhar trigo dentro do lagar não era o correto, não era o ideal, porque o lagar era um tanque, era um ambiente de prensar ou de pisar uvas, e o lagar era um lugar muito apertado, muito estreito. Nos dias de Gideão, os lagares eram feitos em rochas, geralmente mediam 2 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. Muito provável Gideão está usando uma espécie de vara flexível chamada de mangual. O que era o mangual? Era uma espécie de vara mole que ele batia no molho de trigo para fazer o processo de debulha de forma mais precisa, através do impacto, porque o lugar apertado, o lugar estreito, não era esse lugar para se malhar o trigo, e a quantidade de trigo que ele tem é pequena. Aí Deus disse: ele está no estreito, ele está no aperto, mas ainda trabalha. Ele está no quadrado, mas ainda trabalha. Aí Deus disse assim: eu vou descer lá no quadrado para tirar ele de lá, porque todos que Deus chama passará pelo quadrado. Não, você não entendeu. Todos que Deus chama passa pelo quadrado. Lagar é o quadrado de Deus. É o lugar apertado. E Deus, sempre que quer usar alguém, Ele leva ele para o quadrado. Para o aperto. Para o estreito. E às vezes o escolhido quer correr, mas não dá para correr, porque foi Deus que botou ele num quadrado, num estreito, e ele só sai depois que Deus tira. Mas prepara teus pés, que teus pés vai pisar na eira de novo. Vai. Prepara teus pés, porque Deus vai te tirar desse estreito, vai te tirar desse aperto, porque Ele te levou para esse aperto para te lapidar, para te preparar, porque Ele tem uma obra contigo, com a tua família, e o que Ele vai fazer é algo grande. Mas por enquanto passa, suporta o processo, suporta, vai passando, porque Deus está te preparando para algo lá na frente. Ele vai te usar nessa geração. Diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo. Quem se assenta não tem pressa. Quem tem pressa fica em pé. Mas quem se assenta vem sem pressa. Aí o Senhor desceu e sentou. Se eu vou observar ele trabalhando, ele não viu, mas Deus viu ele. Ele não sentiu, mas Deus estava lá. Ele não percebeu, mas o Senhor estava observando ele. E não é porque tu não viu, não é porque tu não sentiu, não é porque tu não percebeu, que Deus não está te observando. E aqui está a primeira verdade sobre o lagar, sobre o lugar estreito. É que lagar é lugar de Deus nos observar. Deus põe seus escolhidos no estreito e fica observando como é que ele reage.
Por isso você não pode murmurar. Por isso você não pode reclamar. E o que é que eu faço? Faça o que você foi chamado para fazer. Faça a obra. Trabalhe. Se esforce. Mas está apertado, mas vá fazendo. Que eu vou lhe tirar do estreito. Mas está doendo, mas vá fazendo. Que vai chegar o tempo de eu alargar. Mas está estreito, está doendo, estou sofrendo. Mas vai fazendo. Porque daqui a pouco a porta grande vai se abrir. A tua tenda vai se enlarguecer. Mas vai passando. Porque os olhos de Deus estão te observando. Alguém chegou aqui pensando que Deus não está vendo a dor, a angústia, a tristeza, o processo, a tentação, o sofrimento. Está tão difícil para ti, adolescente. Está tão difícil para ti, jovem. Está tão difícil para ti, homem de Deus, mulher de Deus, obreiro, que parece que Deus não está vendo, mas Deus te trouxe aqui nesse congresso para te dizer: eu te botei no estreito, mas os meus olhos estão te acompanhando. Eu estou bem pertinho de ti. Eu estou vendo tudo. Lagar é lugar de Deus nos observar. Alarga. Alô, beremintre, a serga. Alorgia, comanturia, revorgia. A minha graça te basta, diz o Senhor. A minha graça te basta. Receba a glória de Deus. Já está sentindo a glória aqui? Está sentindo? Abre a sua boca, abra a boca, porque está descendo unção, está descendo graça para tu suportar o processo. É um processo, não vai ser para sempre, vai passar. Deus desceu no lagar para te tirar desse estreito. Mas suporta. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Lagar. O lugar estreito. O lugar apertado. Olha para cá. É lugar de Deus se revelar. Deus se revela ou não revela no estreito? Deus aparece ou não aparece? Quando o negócio está difícil. Tu tem tido experiência. Que Deus tem aparecido para ti. Nesse aperto. Nesse estreito. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Terceira verdade sobre o lagar. No lagar eu descubro que Deus é comigo. Porque a gente pensa que Deus está só com a gente quando está tudo indo bem. Aí Ele aperta para a gente saber que na prova, na dificuldade, Ele também está com a gente. O Senhor é contigo, varão valoroso. Primeiro, lagar é lugar de Deus nos observar. Segundo, lagar é lugar de Deus se revelar. Terceiro, lagar é lugar de saber que Deus é comigo. Quarto, lagar é lugar de eu conhecer o que Deus pensa sobre mim. Porque a gente se preocupa muito com a opinião de A, de B e de C. E quando a gente está num aperto, geralmente as pessoas gostam de tecer comentários. E dizer, está passando por isso, por aquilo, por causa disso. Mas você não sabe. E no lagar, Gideão descobriu algo que ele não sabia. Porque ele conheceu o que Deus pensava sobre ele. Te prepara.
para conhecer os pensamentos de Deus ao teu respeito. Como é, pastor, que Deus chama o camarada que está escondido de varão valoroso? E eu fui ver essa palavra valoroso significa guerreiro, valente, corajoso, destemido. Me diga, como é que o cara está escondido? Deus está dizendo: tu é corajoso, tu é um guerreiro, tu é valente. Sabe por quê, irmãos? Porque geralmente as pessoas conhecem o nosso momento, mas Deus conhece a nossa história. Aí Deus disse assim: Gideão, alguém te vê escondido e pensa que tu é medroso, mas eu acompanho a tua história. Eu sei o perigo que tu corre, o risco que tu enfrenta para malhar o trigo e para trazer por dentro do lagar. E eu te digo, eu sei quem tu és, rapaz. Tu és corajoso, ei, adolescente, jovem, tu és corajoso para estar sentado aqui nesse banco com essa camisa do Congresso. Só Deus sabe as guerras que tu tem enfrentado. E alguém diz assim: é fraquinho. Achei. Isso aí chega muito longe não. Tem firmeza não. E o Espírito dizendo: ah, eu sei quem tu és. Eu sei teu esforço. Eu sei as guerras que tu tens enfrentado para guardar o trigo. Trigo é sinônimo da palavra de Deus. E Deus tem visto, adolescente, o esforço que tu tem feito para guardar a palavra. E Satanás tem ficado confundido com a tua vida. Às vezes não tem força para orar. Às vezes não tem força para ler. Às vezes não tem força para buscar. Aí Satanás diz: é presa fácil. Mas ele não viu quando a tua alma clamou: se Deus me socorra, eu quero ser fiel a ti. E Deus desceu para te ajudar. E está te dizendo: eu conto contigo, eu conto contigo, eu conto contigo, eu conto contigo, eu conto contigo. Abre a tua boca para glorificar. Eu conto contigo, eu conto contigo, eu conto contigo. Abre a tua boca para glorificar, que o Espírito vai te encher. Eu conto contigo, eu conto contigo, eu conto contigo, eu conto contigo. Vai abrindo a boca para dar glória, porque Jesus vai te renovar. Eu conto contigo, eu conto contigo. Eu sei quem tu és corajoso. Eu vou honrar os teus esforços. Eu vou honrar. Eu vou honrar os teus esforços. O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas no lagar é lugar também de reconhecermos as nossas limitações. Porque lagar também é lugar de desabafo. Deus não se agrada de murmurador, mas pode desabafar. Murmurar não, mas dizer onde está doendo. Quando Deus diz assim: o Senhor é contigo, Ele diz comigo. Uma prova dessa, uma luta dessa. Cadê as promessas que meus pais falaram? Cadê o Deus de Israel que libertou o povo da mão do Egito? E a gente está aqui pagando preço. Lagar é lugar de desabafar.
Deus, onde está doendo? Pede socorro a Ele. Porque no lagar Ele te escuta. Ele para ouvir a tua dor. Como é que o Senhor é comigo? Uma luta dessa, uma prova dessa. O texto diz assim, irmãos, que o Senhor olhou para ele e disse assim para ele: vai nessa tua força. Lagar é lugar de Deus enxergar em nós aquilo que a gente não consegue ver na gente. Deus olhou para ele e disse: tem força aí. Vai nessa força. Ele: que força? Eu estou sem força, Deus. Chegasse aqui dizendo isso, não foi? Eu estou sem força para lutar, quanto mais para vencer. Aí Deus está te dizendo: eu enxerguei força em ti, porque a minha alegria é a tua força. Recebe força. Olha como o Espírito está tratando com a gente aqui hoje. Sente esse abraço de Deus. Dizendo: tu não vai parar, tu não vai desistir. Ai não, porque eu estou te enchendo hoje de força. Tu vai até o fim, nessas últimas horas antes do arrebatamento. Satanás disse: vai se desviar, e o Espírito está dizendo: vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Tu disse: Senhor, estou sem força. Se tu não chegar, não sei o que vai ser de mim. E Ele está te dizendo: eu cheguei, eu vou te revestir de força. Tu, porém, vai até o fim. Tu não vai parar. Tu não vai parar, porque eu estou te dando força hoje. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Jael? A minha família é a mais pobre, e é o menor da casa de meu pai. Ele revelou a sua limitação. E o Senhor lhe disse: por quanto eu hei de ser contigo? Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. No lagar, no estreito, é lugar de receber promessa. Gideão, antes de ter um exército, ele já sabia que ia ganhar, porque Deus disse a ele, dentro do estreito: tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Eu te darei a vitória. E tu tens experimentado tanta coisa de Deus nesses últimos dias. Tu tens ouvido a voz de Deus, e Ele está te dizendo: guarda a minha promessa, guarda o que eu tenho te dito, guarda o que eu tenho te falado. Diz a palavra de Deus, irmãos, que Ele disse assim: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que comigo falas. Se Deus, tu me dissesse tanta coisa hoje, mas eu olho para mim, eu não vejo condições de exercer o que tu tens me dito. E o que é que tu queres, Gideão? Me dê um sinal. Um sinal. Sim, Senhor. Prove para mim. Não é que eu desconfie da tua palavra,
mas eu estou temeroso. Não é que eu tenha dúvida de que tu és fiel, mas é que a minha limitação é muito grande. Não é que eu não creia em ti, mas é porque a promessa é muito grande e eu sou muito pequeno. Me dê um sinal. Eu disse: pode pedir, que eu vou dar. Ele preparou uma oferta, e o anjo do Senhor tocou com a ponta do cajado, e o fogo consumiu a oferta. Deus vai sinalizar com fogo. Eu vou dizer de novo: Deus vai sinalizar com fogo. Ele disse: Senhor, se não for pedir muito, eu quero outro sinal. Mas Gideão, tu quer outro sinal? Eu quero, Senhor. E o que é que tu queres? Eu vou pegar, Senhor, um velo de lã. Eu vou botar lá na eira onde se malha o trigo. E se tu é comigo mesmo, Senhor, a terra vai ficar seca quando o orvalho cair na madrugada, e o velo vai ficar molhado. Tu vai fazer chuviscar só no velo. Deus disse: fechado. Vai dormir, que enquanto tu dorme, na madrugada eu trabalho. Deus está dizendo: descansa, que eu vou sinalizar. Descansa. Na madrugada veio o orvalho e parou em cima do velo. E o texto diz assim: que de manhã, muito cedo, Gideão se levantou. Tem gente aqui que está com pressa de ouvir uma resposta de Deus. E Deus está lhe dizendo: eu vou lhe responder, porque eu sou fiel. Quando ele chega na eira, ele pegou o velo, irmão, molhado, e ele encheu uma taça. Te prepara. Deus vai botar o sinal nas tuas mãos. Tu crê nisso? Que Deus vai botar o sinal na palma da tua mão, que Ele é contigo. Ele disse: olha, Senhor, não fique com raiva de mim não. Eu quero outro. Eita, homem insistente. Eu quero que tu queres, Gideão. Olha, Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, agora eu quero ao contrário. O velo seco e a terra molhada. Jeová é especialista em molhar a terra seca. Hoje Ele vai te molhar. Na madrugada o orvalho caiu e o céu disse assim: no velo não, só ao redor. Que alguém não entende, mas eu estou dando uma resposta para o meu servo. Na madrugada o orvalho na terra e o velo seco. Diga assim: Gideão pediu 3 sinais, mas Deus deu 4. E o texto que lemos, capítulo 7, versículo 10, Deus disse: olha, Gideão, se ainda tu temes descer, chama teu servo pura, porque hoje eu vou te dar o último sinal, porque eu tenho pressa para te usar. O último sinal, Senhor, sim, desça lá. Leve pura com você, porque quando você duvidar, vai ter o seu companheiro do seu lado para lhe lembrar da promessa. Agora eu vou lhe dar esse sinal, você de boca fechada. De boca fechada, Senhor, boca fechada. Porque tem coisa que eu faço e lhe dou vitória, você no silêncio. Desça. Fique só ouvindo. Quando ele desceu, irmãos,
lá entre as sentinelas do exército inimigo, ele escutou o sinal de Deus. 2 homens conversando, dizendo: homem, eu tive um sonho. Um sonho foi. Como foi o sonho? Olha, eu sonhei com um pão de cevada. Um pão, sim, de cevada foi. Haviam 2 cereais principais em Israel: a cevada e o trigo. O trigo estava menos acessível, somente quem tinha mais condições tinha o trigo. A cevada era pão de pobre. Lembra do jovem com 5 pães e 2 peixinhos? Cevada, pão de pobre. Quem era pobre? Gideão. Quem era o pão? Gideão. O pão de cevada era Gideão. E o homem disse assim: eu sonhei com um pão de cevada. Ele passava aqui no arraial, derrubando o acampamento. Aí quando Jeová, irmão, está no negócio, ele dá interpretação até quem não é crente. Porque ele não está dando interpretação por causa dele, não é por causa do outro que está ouvindo. Ou tu acha que Deus deu sonho a Faraó por causa de Faraó? Deus deu sonho a Faraó por causa de José, rapaz. Ou tu acha que Deus deu revelação a Nabucodonosor por causa de Nabucodonosor? Deus deu revelação a Nabucodonosor por causa de Daniel. Aí já vai dizer: eu vou dar o sonho a você, vou dar a interpretação ao outro. Tem nada a ver com vocês, tem a ver com Gideão. Levanta a tua mão para dar glória para Jesus. Jesus está trabalhando. Então quer dizer que tu sonhaste com pão, passando por aqui, derrubando. Aí o homem teve a interpretação. Ele disse: homem, isso aí não é outra coisa não. É o quê? Ele disse: é Gideão. É a espada de Gideão. Deus vai dar vitória a Gideão. Sim, quase eu ia esquecendo, rapaz. O que foi? O pão era torrado. Aí, onde é que está o mistério? O que é que torra pão? Quem é o Deus de Gideão? Hoje o pão vai sair daqui torrado. Ninguém vai sair cru daqui. Vai não, vai não, vai não. Tu não é Efraim, bolo torrado de um lado só. É não. Tu vai sair hoje daqui torrado, porque essa geração é a geração da última hora, marcada pelo fogo de Deus. Aleluia, aleluia. Se fosse só o pão, Gideão tinha perdido. Mas o segredo não estava no pão, o segredo estava na torra do pão. Era Deus dizendo assim: eu marquei Gideão com a minha presença, eu serei com ele, eu darei vitória a Gideão. Levanta a tua mão, dá um brado de glória para Jesus. E Ele está dizendo para nós nesta noite: eu vou usar essa geração nesses últimos dias. Mas para que essa geração seja usada, é preciso carregar a minha marca, a minha presença. E uma das características da geração do último dia é uma geração marcada pelo Espírito de Deus. Atos capítulo de número 2, versículo de número, aleluia, 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e também derramarei do meu Espírito sobre os seus servos e sobre as minhas servas naqueles dias,
e profetizarão. Quantos querem ser usados por Deus nessa geração? Mas para isso é preciso ter experiências com Deus. E Deus vai marcar você hoje com uma experiência profunda com Ele. Deus não quer usar uma geração de adolescente cru. Deus não quer usar uma geração de jovem cru, crente cru. Não. Deus quer usar uma geração que tenha experiências com o fogo do seu espírito para incendiar outras vidas. Estamos em uma batalha, irmãos, espiritual. Satanás com seus demônios está cada dia mais insistindo para destruir as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. E nós só iremos vencer essa batalha se tivermos as armas do Espírito. Só iremos vencer essa batalha se o Senhor nos revestir. E quanto mais apertado, mais Deus vai se revelar, porque a coisa está estreitando, o fim dos tempos está chegando, a perseguição está aumentando, muitos crentes estão esfriando, aleluia, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Observe, é o amor de muitos, não é o amor de todos. E hoje o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite para te dizer: a cana trilhada não será quebrada, e nem o pavio que fumega vai se apagar. Hoje eu vou te acender, hoje eu vou te aquecer, hoje eu vou te marcar com o fogo do meu Espírito. Hoje fica de pé. Só os que querem ser marcados pela presença de Deus, sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. Vem.